está na tela a capa do nosso livro, Engolidos pela Cultura Pop, que nós temos utilizado aqui nas conversas dentro do Cotidianamente, que é a nossa live. Temos o quadro chamado Novamente e espero que você esteja acompanhando aí, porque depois da live esse material é editado, colocado no YouTube só em formato de Novamente, vai também lá para os agregadores de podcast. Esteja você me vendo, me ouvindo, sei lá como, ao vivo ou na gravação. Espero que você esteja aproveitando essas conversas aqui. Eu estou curtindo demais esse negócio, estou muito feliz. Então tá aí a capa do nosso livro e vamos hoje continuar conversando sobre ele. Vamos para quê? Vamos para o capítulo de número 10. Oi, gente! Oi, gente! Estamos avançando, hein? Olha que interessante esse capítulo. O capítulo 10 vai falar sobre propaganda. O persuasor oculto. Persuasor do quê? Aquele que persuade. Exatamente, aquele que persuade. E olha, é uma força impressionante. Aliás, nós vamos hoje conversar sobre o que o próprio autor nos apresenta, muito sobre isso. É um capítulo longo, eu diria. Vamos ajustando aqui as coisas, mas o que você vai encontrar junto comigo, vai perceber junto comigo, que é uma introdução que fala sobre a força e a capacidade da propaganda em nos persuadir, tá bom? Então, vamos começar por onde? Vamos começar entendendo que a propaganda, ela não é um fenômeno recente. Não é coisa de agora, como a gente costuma pensar, tá bom? Onde há mercado, há propaganda. Desde que foi inventado o comércio, o negócio, a propaganda já existe, tá bom? O autor cita, inclusive no comecinho desse capítulo, a possibilidade, eu não acho nem um pouco absurda essa possibilidade, ele cita a possibilidade de Jesus e José, pai, né? Pai de Jesus, ambos eram carpinteiros. Jesus e José podem ter divulgado, feito propaganda da sua carpintaria, o que seria completamente genuíno e justo. Ele fala também que talvez Paulo tenha feito a propaganda da sua fábrica de convecção de tendas, né? Fábrica de tendas de Paulo. Então, não é nada estranho a gente perceber isso. Agora, ele cita um fato histórico interessante. A cidade de Pompeia, destruída em 79 d.C., lá na Itália, pelo vulcão Vesúvio, né? Era repleta de comércios e propaganda. Repleta de comércio e propagandas. Havia cerca de 1.300 lojas com placas divulgando seus produtos e serviços. Isso em 79 d.C. só. Provavelmente, então, para não dizer com certeza, porque eu não sou estudioso da área, mas provavelmente isso já vem de antes, né? E a cidade de Pompeia é usada pelo autor para dizer, olha, o negócio começou muito antes do que a gente imagina. Ele diz também que com a alfabetização, as imagens que eram muito fortes, inclusive ele fala isso quando ele cita Pompeia, elas deram lugar às palavras, né? Ou acrescentaram, a alfabetização acrescentou à propaganda a possibilidade de usar o texto, né, de usar palavras. No século XV, ele diz, a imprensa possibilitou o uso de folhetos e no século XVII surgem os jornais. No final do século XVIII surgem os pôsteres ilustrados e no século XIX surge lá nos Estados Unidos os cartazes, ok? Então, nesse momento do capítulo 10, o autor traça um histórico do surgimento da propaganda como nós conhecemos e destaca que o objetivo, apesar da mudança das ferramentas, é o mesmo. Vai mudando a ferramenta, é só no começo só ilustração, depois entra a frase, aí depois entra a imprensa, depois vão criando ferramentas, veículos de comunicação. Mas o propósito qual é? Deixar pessoas abertas a comprarem alguma coisa, né? A ideia é atrair o olhar para uma informação que nos deixará prontos para consumir. Essa é a ideia
da propaganda. Bem, depois ele fala sobre a verdadeira comunicação. E ele pergunta o seguinte: esta propaganda é verdadeira? Deveria ser a pergunta que nós deveríamos fazer diante de uma propaganda. Será que as fake news, ou melhor dizendo, diante do que ele está dizendo, eu posso pensar que as fake news também não são um fenômeno recente, né? Alguma coisa que já existia. No século XIX, ele cita, eram vendidas aquelas pílulas que curavam tudo. Eu que sou da época do Bang Bang, Bang Bang italiana, eu assistia, você não assistiu, mas eu assistia. Mostrava muito isso, né? Aquelas carroças lá na época dos cowboys, do velho oeste americano, as carroças chegavam e aí apareciam aqueles vendedores super estranhos, assim, né? Personas esquisitíssimas e paravam para vender de tudo. E vendiam uma pílula que diz que curava tudo. Artrite, artrose, queda de cabelo, problema nos olhos, problema na próstata, problema de ouvido, curava tudo aquilo, né? É fake news, é óbvio. Então, ele fala que esse fenômeno é bastante comum e diz também que cada vez mais as autoridades se esforçam para criarem regras publicitárias com a intenção de proibir ou de coibirem falsas propagandas. Mas deve ser um papel muito difícil, né? Num país como o nosso, que as agências reguladoras não funcionam e que a gente está na mão de uma estrutura perversa. O pessoal vende de tudo. Eu acho esquisito. Às vezes vai tomar banho, você pega o shampoo à base de óleo de amêndoa da Arábia. Como é que é? Quem é que está dizendo que isso é verdade? Não é? O outro é a base das leguminosas do Rio Sudeste, do Vale Negro, de Itambu. Como assim? Quem está dizendo que isso aqui é verdade? Você não sabe. Está lá no rótulo do produto, está na propaganda que é feita e você não sabe, né? Só complementando o raciocínio do autor aqui. E aí ele inclusive cita várias campanhas publicitárias que foram tiradas do ar porque eram falsas e de empresas gigantes, tipo a Apple, a L'Oréal e outros. Ele dá um exemplo lá da Apple, por exemplo, bem interessante, que a Apple aparece com uma propaganda dizendo uma coisa sobre o iPhone lá que não era verdade, opa, tira do ar. Mas essa é uma luta constante, né? E aí ele lembra, quer dizer, para ele, acho que não era uma questão de lembrar, para mim é de lembrar, porque esse livro foi escrito há alguns anos atrás, mas ele fala alguma coisa interessante sobre o cigarro Marlboro. Você se lembra da propaganda do Marlboro? Marlboro e Hollywood. Eram as duas propagandas que a gente mais via na televisão, fora mais algumas outras, mas ambas utilizavam a ideia da figura, não é? No caso do Marlboro era o cowboy, que aparecia pelas pradarias dos Estados Unidos, com aquele chapelão, camisa aberta, peito peludo, né? Bigodão, mostrando toda uma masculinidade e fumando Marlboro. Hollywood era Hollywood o sucesso. Sempre essa propaganda ligada a esportes radicais, windsurf, skysurf, naquela época, Fórmula 1, aquela coisa toda de vida, não é? De sucesso, de realização. Então, ele diz que essas propagandas, especificamente o Marlboro, como é o caso da citação que ele faz no livro, apresenta a figura de um cowboy que representa trabalho, boa saúde, vida ao ar livre e liga tudo isso ao hábito perigoso de fumar. E aí, ele apresenta uma citação que eu acabei esquecendo de anotar quem é que fez, mas tudo bem também, você pode encontrar isso no livro, e a citação é a seguinte: a propaganda de cigarros é primeiramente elaborada para criar várias fantasias de sofisticação, prazer, sucesso social, independência ou força. Esses atributos tornam-se a personalidade final que os anunciantes esperam que atraia consumidores específicos. Por uma despesa relativamente pequena com o tabaco, o consumidor se conecta psicologicamente com a vida fantasiosa e as características de personalidade retratadas na propaganda.
Esse processo pode induzir indivíduos que não são fumantes a experimentarem o produto. Os fumantes a fumarem mais. Aqueles que talvez iriam parar a continuar fumando e aqueles que pararam a voltarem a fumar. Ou seja, é uma força muito grande, né? Muito grande. Desculpe que eu não mudei a tela aqui, mas está aí o texto para você. É uma força muito grande que pode realmente fazer um grande estrago. O mesmo acontece, diz ele, com outros produtos, pois a propaganda raramente mostra o que o produto faz. Sempre, de verdade, melhor dizendo. Mas sempre apresenta uma vida empolgante e os resultados que nós desejamos, não é? Bem, ele vai para outro caminho também muito importante dentro do assunto propaganda, que são os sentimentos favoráveis. Ele diz assim que para driblar a rejeição do que eles vão anunciar, os anunciantes querem que nós consumidores tenhamos ambos uma afeição pelo que está sendo vendido. Tenhamos, melhor dizendo, uma afeição. Tire esse ambos aí, que foi a anotação errada. Eles querem que nós tenhamos uma ligação emocional, uma afeição, um sentimento favorável com aquele produto. A qualidade e a criatividade na produção de algumas propagandas atrai essa afeição pelo produto, mesmo que ele não seja bom. Eles gastam tanto dinheiro, gastam tanto esforço para fazerem uma boa propaganda. Qual é o objetivo? Nos ligar ao produto. Às vezes o produto nem é bom, mas a propaganda é tão incrível. Ela é tão legal, tão bem feita, tão arrojada, tão dinâmica, tão emocionante, que a gente fica com vontade. A gente se liga ao produto pela propaganda, que é muito boa. E aí ele cita várias propagandas que tiveram uma grande repercussão, vendendo muito bem o seu produto. A preocupação em falar com o público correto, que é alguma coisa que está na cabeça dos diretores, gerentes da turma do marketing, né? Foi ajustada pelas redes sociais. Agora a gente faz pesquisa, né, para tentar atingir o alvo certo na hora de se fazer uma propaganda. Isso é muito comum, inclusive para nós, meros mortais. Você que tem um Facebook, você pode impulsionar uma publicação e você pode escolher. Eu quero que as pessoas de tantos a tantos anos assistam, eu quero que só os homens assistam, vejam, sejam atingidos por essa propaganda. Então as redes sociais, nesse sentido, fizeram um grande favor para esse pessoal do marketing. Ele diz assim: os produtores de bebida alcoólica utilizaram o Facebook, por exemplo, para falarem com os jovens e entenderem o que pensavam sobre uma vida noturna especial, para depois lançarem uma campanha específica para a idade. Então é o desafio de quem faz diante, não é, da necessidade de atingir mais pessoas. Agora ele fala sobre manipulação. A gente já está indo para o final do nosso papo de hoje, mas eu acho bem relevante isso aqui. Apesar de gostarmos de boas propagandas, ninguém quer ver as suas escolhas pessoais sondadas ou ser alvo de persuasão psicológica. A gente gosta de boa propaganda, mas se a gente souber que aquilo ali está nos induzindo, está mexendo com a gente já se torna um pouco mais resistente, né? Então, o autor cita trabalhos que envolvem analistas psicológicos, antropologistas culturais, psicólogos sociais, olha quanta gente, né, gente? Sociólogos e cientistas sociais para entrar na mente das pessoas. Há uma força, há um pensamento, há uma indústria que gera propagandas com o intuito de entrar na minha cabeça e na sua cabeça, para colocar coisas lá dentro que a gente nem sequer imagina e nem percebemos que isso está acontecendo. Esse trabalho gera o que ele chama de apelos ocultos, coisas que vão sendo introduzidas na cabeça da gente. O autor cita, por exemplo, uma necessidade vivida lá nos Estados Unidos entre a década de 1940 e 1950 de criar uma coisa chamada obsolescência psicológica. Eu gostei disso aqui. Gostei pela curiosidade, né? É nefasto. Mas olha só, a obsolescência psicológica leva os consumidores a uma insatisfação precoce com o antigo e com o fora de moda.
Foi nessa época que surgiu esse negócio de, isso aqui tá velho. Como assim tá velho? Tá fora de moda. Olha só, esse tá fora de moda é, portanto, uma ação do marketing, da propaganda, que incutiu isso na gente até hoje. Camisa essa, camisa preta aqui. Não sei, acho que ela já tá meio fora de moda. Como assim? Daqui a pouco a gente se livra daquilo que está usando por acharmos que não serve mais de forma precoce. Outro destaque é a descoberta de que consumidores não são racionais, mas compram por medo e por desejo. O autor destaca um grande trabalho feito por pesquisadores motivacionais a fim de descobrirem a melhor maneira de alcançar o seu objetivo. Vou tentar vender isso aqui. E o objetivo é esse, vender. Ele cita um homem chamado Ernst Dichter, alguma coisa assim, desculpe meu inglês macarrônico. Ele é presidente do Instituto de Pesquisa Motivacional, que declarou o seguinte: um dos principais trabalhos do anunciante nem é tanto vender o futuro, mas dar permissão moral para que você compre sem culpa. Isso é que um anunciante faz. Já que a gente compra, segundo ele mesmo diz aqui, por impulso ou por medo, eles alimentam isso para que a gente compre sem culpa. Compre sem culpa. Né? Você pode, você merece, esse tipo de coisa. O argumento que tais técnicas se tornaram anti-humanos merece consideração. Então, depois de expor toda essa máquina, todo esse movimento, toda essa ação para fazer a gente comprar o que a gente não quer e nem que a gente precisa comprar, ele começa a fazer uma análise interessante, que é o fato de perceber como isso é nefasto. Ele usa o termo anti-humano. Um dos atributos da humanidade, ele diz, dado por Deus, inclusive esse atributo, é a capacidade de escolher. Deus nos deu a capacidade de escolher. E ele diz que a queda, ela nos trouxe uma disposição natural ao pecado, sim, mas Deus nos vê capazes de tomarmos decisões. E essa situação toda, essa máquina, essa indústria que, meu irmão, atinge você. É por isso que nós estamos conversando sobre isso aqui. Porque você hoje sabe que até o que nós falamos vira propaganda, não é verdade? Você lembra a última vez que isso aconteceu? Que você falou que queria tirar umas férias e daqui a pouco começou a aparecer pacote da CVV, né, no seu CVV, né? CCV, esqueci. CVC. CVV é o Centro de Valorização da Vida. CVC, aquela grande empresa de viagens. Apareceu no seu celular, não foi? Então, quando você falou que, que vontade que eu tenho de comer uma pizza, parece o quê? É essa influência. É disso que nós estamos falando aqui. Isso me atinge e te atinge constantemente. Então, essa máquina tem como objetivo diminuir a nossa consciência e nos tratar como menos humanos. É isso. E olha só que pergunta interessante que uma pessoa citada pelo Steve Turner, chamada Packard, diz: qual é a moralidade em jogar com as nossas fraquezas e fragilidades ocultas? Como as nossas ansiedades, sentimentos agressivos, apreço pela não conformidade, remanescências infantis para vender produtos. Ou seja, que moralidade que tem uma empresa, uma indústria, vamos chamar de indústria, qual a moralidade que existe em fazer você comprar o que você não quer comprar? Manipulando sentimentos, manipulando situações emocionais, impulsos. Qual a moralidade? Especificamente, ele pergunta, qual é a ética de um negócio que produz campanhas elaboradas para tirar proveito das fraquezas que elas diagnosticaram? Não é assim que a propaganda funciona? Vamos observar as fraquezas, os desejos e vamos tocar nesse ponto. Segundo
o Steve Turner, e segundo essas pessoas que ele cita, esse é um caminho que nos tira a humanidade. Nós somos diminuídos quando isso acontece. E eu assino embaixo. Esse foi mais um, novamente, introdução do capítulo 9, aliás, capítulo 10, né? Tá errado aí no meu negócio aí na tela, se releva, capítulo 10, né? Falando sobre propaganda. E a gente volta sexta-feira, damos continuidade a esse capítulo. Tô gostando, vai abrindo a cabeça da gente para perceber a cultura que nos cerca, a força dessa cultura, inclusive no marketing, inclusive na propaganda. Bora lá, gente, esse foi o nosso Novamente de hoje.